Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com a oceanógrafa Miriam Marmontel, líder do grupo de pesquisa em mamíferos aquáticos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, no Amazonas. No primeiro programa, no domingo, a gente conversou sobre a expedição que ela acaba de fazer dos botos cor-de-rosa, que ela nos corrigiu, nos ensinou que a população local chama de botos vermelhos, ou também podem ser chamados de maneira geral esses animais de golfinhos de água doce. Contou para a gente sobre os hábitos e os problemas que eles enfrentam. Provavelmente podem ser milhares que ainda existem, eles estão no processo de contagem desses animais, mas existe aí uma ameaça de extinção, como aconteceu na Ásia, e a gente quer evitar que isso aconteça aqui também. E a chave, claro, é o desenvolvimento sustentável, evitar o desmatamento, a poluição das águas, as hidrelétricas, tudo isso que perturbam aquele habitat. Sobre tudo isso a gente conversou no episódio anterior, mas agora a gente fala então do projeto da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no estado do Amazonas, e como esse projeto tem andado. Miriam, seja muito bem-vinda de volta aqui. Queria que você falasse um pouco de maneira geral sobre o trabalho do Instituto Mamirauá. Lorival, o Mamirauá foi uma ideia, né, um sonho do José Márcio Aires, que conseguiu, nos anos 80, congregar um pequeno grupo de pesquisadores e levou avante essa ideia, né, e conseguiu também convencer alguns financiadores internacionais e nacionais de que era importante envolver a população local na conservação dos recursos naturais. Era uma ideia bastante inovadora naquele momento, agora ela já está bem disseminada, mas a partir daquele momento, tudo que aconteceu na Reserva Mamirauá e na reserva vizinha, Reserva Manã, passou pela participação, pelo crivo dos moradores locais. Eles participam de todas as tomadas de decisão, têm suas reuniões próprias em comunidade e em setores políticos da reserva, e uma Assembleia Geral anual em cada uma das reservas. Tem seu próprio conselho deliberativo, e, a partir disso, se tomam decisões conjuntas, e, mais recentemente, esse poder de decisão, todo poder decisório com relação às reservas é feito pelos próprios ribeirinhos, né, que já se empoderaram. Então, esse pequeno grupo foi crescendo ao longo do tempo, né? Ele era composto basicamente por pessoas de fora, região de Belém, de onde vinha o Márcio, né? Minas Gerais, alguns outros estados, e, mais recentemente, passaram a ser incorporadas pessoas locais e a serem capacitadas também para eventual gerenciamento independente da reserva. Esse grupo, então, foi se fortalecendo ao longo do tempo. No início, houve uma certa relutância dos comunitários, né, das pessoas locais, não compreendiam muito bem o que era aquele bando de estrangeiro, né, gente de fora querendo fazer na sua região, dizendo que tinha que se fechar alguns lagos, algumas áreas para não serem utilizadas para um uso futuro, ou para um uso que não seria, na verdade, uma preservação total, né? E foi um pouco difícil no início de transpor essa relutância, né? À medida que as coisas foram acontecendo, alguns lagos foram fechados para pesca, as pessoas começaram a ver as coisas acontecer. E aí tudo se magnifica, porque as pessoas têm aquela experiência e elas mesmas, as pessoas locais, repassam a informação para os seus vizinhos, para os seus parentes, e começa a ver, por exemplo, o peixe, né, que recupera relativamente rápido. Começou a aparecer mais peixe na beira das casas, não precisava mais remar muito longe para chegar em um outro lago para buscar peixe.
porque quando o Márcio chegou na região, ela já estava bastante degradada. Barcos grandes de Manaus, que já haviam sobreexplorado a região de Manaus, se dirigiam para a região da reserva, naquele momento não era reserva, né, para explorar e levar todas as riquezas dos ribeirinhos para Manaus. E os ribeirinhos ficavam com nada. Então, foi aí que começou todo o trabalho do Instituto Mamirauá. Para que isso acontecesse, chegasse à realidade atual, foi preciso muita pesquisa, né? Levaram alguns anos, porque todo o nosso trabalho de conservação e manejo é baseado em pesquisa, é um dos grandes pilares. É a partir disso aí, do conhecimento básico do que existe na biodiversidade, de todos os recursos naturais, é que a gente consegue fazer o planejamento de conservação. Ao longo desse tempo, a população não só nos ajudou a tomar decisões, mas participou dessas pesquisas. Então, muitos desses comunitários são co-investigadores, participam conosco de saídas de campo, de coleta de material, e existe um intercâmbio muito grande, justamente porque nós reconhecemos que o conhecimento daquelas pessoas é muito amplo, né? De muitos anos, de décadas, de gerações, que eles têm passado naquele ambiente e conhecem muito mais do que nós que chegamos naquele momento, né? Nós trazemos uma outra visão, um conhecimento científico, mas o conhecimento tradicional é extremamente valorizado. Então, foi assim que Mamirauá começou e se desenvolveu, e até hoje ele segue esses princípios de participação comunitária, de capacitação de lideranças, né, empoderamento das comunidades e a base forte de pesquisa. Bem, você poderia explicar um pouco para a gente como é o manejo? Acho que a gente está falando sobre o manejo de lagos, né, que tem pirarucu e outros peixes que, ao serem durante um tempo preservados, né, fechados, como você disse, a população se multiplica, mas aí existe todo um critério sobre a época do ano para pescar, o tamanho dos peixes, a quantidade, para poder manter essa reprodução, não é isso? Isso, exatamente. Nós fazemos manejo de pesca, manejo de madeira também, né? De outros recursos naturais, mas o de pesca realmente é o mais emblemático de Mamirauá, e ele começou com a classificação de lagos. Já existia uma iniciativa da Igreja Católica de criar alguns lagos, que nós adaptamos um pouco da nomenclatura, então cada comunidade, cada setor da reserva tinha direito, escolhiam e negociavam lagos de preservação, que eram aqueles que realmente ninguém tocaria, os lagos de comercialização, que eles poderiam pescar para vender e gerar renda, e os lagos de uso para subsistência, né? Tirar o peixe para alimentação diária. E cada setor, então, tinha uma série desses lagos. Mamirauá tem cerca de 700 lagos no total, na sua área mais ao sul. E aí, ao longo do tempo, o que se fez foi direcionar um manejo mais científico para a pesca do pirarucu, que é um peixe comercial, né, um peixe de grande porte, muito apreciado, tanto o pirarucu quanto o tambaqui. Só que as populações estavam bastante depletadas naquele momento, bastante diminuídas, e os peixes que eram capturados eram já de tamanho pequeno. Existe sempre, como na pesca em geral, existe aquele período de defeso, né, que o IBAMA determina, que é a época da reprodução dos peixes, em que os pescadores, em geral, não podem pescar para permitir a reprodução dos peixes. No caso do Amazonas, já há muitos anos, o Estado decretou defeso total do pirarucu. Então, na verdade, quando termina o defeso oficial federal, o Amazonas cobre todo o resto do ano com o defeso. Então, não se pode, teoricamente, pescar o pirarucu, que era uma aspiração da comunidade local, né? Então, trabalhando com os comunitários, um pesquisador conseguiu identificar animais pela boiada, quando eles vinham, porque o pirarucu também respira um pouco de ar atmosférico.
eles conseguiram identificar adultos e filhotes e contar o número de peixes em um determinado lago. E a partir disso, se desenhou todo um programa de manejo para retirar 30% da população dos animais adultos, e atualmente, então, se obtém uma licença do IBAMA para despescar alguns desses lagos, né, despescar esses 30% que foram permitidos, e a partir daí fazer a comercialização desse produto. Então, dessa forma, foi possível reverter a situação do pirarucu. Agora já existem muitos, abundância de pirarucu em toda a Amazônia, muitos locais de manejo foram criados, né? Originalmente foi só na região de Mamirauá, em uma comunidade de Jaraó, mas agora já existem vários outros setores atuando e gerando renda para a população e mantendo as populações de peixe conservadas também. É um trabalho para a gente se orgulhar aqui no Brasil, né? Realmente é algo absolutamente incrível, e ver isso de perto realmente é simplesmente emocionante, Miriam. E aí esses peixes saem com um certificado de sustentabilidade que legaliza, então, essa pesca. Como está essa questão comercial? Isso está sendo respeitado pelos mercados, pelos restaurantes? Sim, em parte. Antes do manejo em si, né, que ocorre anualmente, em algum momento diferente em cada uma das áreas de manejo, é feita toda uma rodada de negociação com compradores de Manaus, e esses compradores se deslocam com um barco frigorífico até a região dos lagos, né, de Mamirauá, onde os lagos são despescados, e aí o comprador já acerta toda a negociação com o ribeirinho, previamente, né? Então, aí já se acerta o preço, a quantidade que ele vai levar, e aí ele leva para Manaus. Todo peixe que sai de Mamirauá sai com lacre do IBAMA, então é identificado, é rastreável, e uma porcentagem desse peixe pescado é direcionado para a região de Tefé e outras cidades, como Alvarães, para também oferecer à população local, né, acesso a esse peixe manejado, né, permitido legalmente, e também quem compra na cidade, por exemplo, também pode receber o lacre e pode transportar, no caso, se quiser levar para outro local, né? Mas todo peixe é rastreado. Isso tem gerado uma renda suficiente para as famílias? Tem gerado uma renda considerável para todos os que estão envolvidos na pesca, né? E aí, desde pescador até as mulheres que fazem a limpeza do peixe, todas as pessoas envolvidas, sim, compartilham essa renda e tem gerado uma renda bastante considerável para todas as populações. E no caso da madeira, também tem funcionado bem? Madeira também tem funcionado bem. É um processo um pouco mais lento, né? Porque a madeira, quer dizer, recupera, né? As árvores tardam mais a crescer, mas tem sido feito, sim, um manejo comunitário, né? Não é um manejo individual, da mesma forma que o pirarucu, manejo florestal comunitário, com rotação de locais para extração. Então, também é outro recurso que está sendo manejado adequadamente. Uma vez eu fiz uma reportagem sobre isso, me contaram que levava 25 anos para voltar àquele mesmo local, aquele mesmo ponto do GPS, que você corta a avó, né, das árvores, e isso abre a luz para que a filha e as netas cresçam, né, e aí só 25 anos depois é que essa filha virou uma avó mais ou menos daquele tamanho. Então, essa é a dimensão de tempo de que a gente está falando, né, Miriam? Bom, é isso aí. Tivemos, então, uma aula de sustentabilidade, da experiência fantástica da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, no Amazonas, e também a vizinha Amanã. No próximo episódio, na quinta-feira, a gente vai falar sobre a visão da Miriam, que é uma pessoa que tem uma experiência bastante rica
com relação ao que se pode fazer concretamente para explorar a Amazônia de uma forma sustentável. A gente vai ver como ela está sentindo esse mundo em que a gente está ingressando agora. Miriam, a gente se vê na quinta-feira. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Até quinta, então.